Oi, gente! Hoje no dia de tarô, eu vou falar dessa carta aqui, 10 de paus. Pra quem não sabe, né, quem não estuda tarô, quando eu falo de paus, eu tô falando a maioria das vezes da energia do fogo, da energia da atitude, da intensidade, daquela emoção bem mais forte e também da maioria das vezes dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, né? Então são aquelas pessoas bem intensas, né? Deixa eu ver. Áries, Leão e Sagitário. Eu acredito que seja isso. E aquelas pessoas são bem intensas, né? E a carta 10 de paus, ela fala muito de alguém sobrecarregado. Tá vendo que esse mocinho aqui, não dá pra saber se é um moço ou se é uma moça, mas enfim, pode ser ou um moço ou uma moça. Ele realmente está com muita coisa, segurando muita coisa na mão dele. E eu acho que muitas vezes a gente faz isso. Quantas vezes a gente já não faz isso? A gente fica preocupado com tanta coisa. E lembra que eu falei pra vocês que essa carta é do fogo, da intensidade, também dessa emoção mais intensa? A gente leva isso tão a sério e essas emoções ficam tão fortes dentro da gente e às vezes a gente não consegue enxergar mais nada. A gente está vivendo no automático, no sentido que essas emoções estão tomando conta da gente num nível que a gente não consegue nem enxergar para onde a gente está indo. E tá pesado segurar. Tá muito pesado. E eu não tô falando para vocês que é difícil. É difícil sair disso, sabe? É difícil você perceber o quanto você tá sufocada por uma emoção, um trauma, porque o 10 de paus, pode ver que são 10, né? Então é muita coisa. Só que ao mesmo tempo que é muito, já tá no nível maior da carta, né? Tipo assim, a pessoa já tá vivendo históricos de outras coisas. Então é como se ela tivesse acumulado, ela já tá esgotada. Então, se essa carta sai para você, na verdade, eu diria que não é o fim do mundo, mas é um fim de um ciclo. É o fim de você parar de ficar pensando tanto nessa intensidade, nessa emoção, em traumas, em históricos do passado. Essa carta me remete muito a coisas do passado. É como se realmente, tipo, cada passado seu você foi carregando um sentimento intenso, forte que machucou. E aí você passou por mais uma coisa que fulano falou, e você pega também e vai levando. E vai acreditando no que fulano falou. E aí você pega mais uma coisa que aconteceu com você e vai carregando, vai carregando. E aí a sua carga tá tão cheia de coisa que você nem sabe para onde você tá indo. Às vezes são cobranças, julgamentos, coisas pesadas, traumas, traições que você tá vivendo, revivendo o tempo inteiro com medo e não consegue enxergar a sua vida de verdade ou ver as coisas de verdade. Essa carta pede para você tentar soltar aos poucos essas coisas, rever esses sentimentos, essa intensidade. Por que será que isso me pega tanto ainda, se já passou? Será que é culpa minha mesmo? Será que essa traição não é culpa da pessoa que traiu? Será que esse histórico horroroso que eu sofri não fez eu aprender alguma coisa que não tem algo de bom que eu poderia tirar disso e deixar o resto de lado? Eu sei que é muito difícil pra gente esquecer, mas a gente precisa fazer do limão uma limonada às vezes, né? E tentar seguir, mesmo quando seja difícil. Mas se a gente vai pegando cada trauma, cada dor e colocando e carregando isso com a gente não consegue nem ver para onde a gente está indo. E outra coisa é que quando a gente deixa esses traumas, esses históricos de coisas que a gente viveu no passado, tomar conta da gente, cega a gente para coisas boas que estão por vir, coisas que estão na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Olha a estrutura aqui de umas casinhas bonitinhas aqui na frente, mas a pessoa tá tão intensa nas suas emoções, tão entregue a traumas, a históricos ruins, que ela não consegue enxergar as coisas boas que pode estar na frente dela e ela ainda não viu. Tentar se relaxar e tenta tirar esse peso de você. Você tá carregando muita coisa que não é sua. E às vezes é por isso que você não tá enxergando o lado bom.
Pensa nisso.